Hello everyone, how are you guys? Is everything fine? Tá tudo ok, meninos? E aí, como é que estão nesse período de quarentena? Né? Continuar estudando, tem que ter foco, né? Que é difícil, enfim, mas é isso mesmo, tá? Não pode perder o foco não, tem que continuar estudando, lendo muito, mantendo contato, para poder, né, é, não esquecer nada do que já foi visto, enfim, né? Tem que manter o ritmo de estudos, ok? Ótimo. Eu vou esperar um pouquinho aí enquanto isso a galera vai chegando, né? O que vocês, o microfone de vocês está mudo, vocês podem ir mandando mensagens pelo chat, tá? Ao término da aula, eu vou abrir o chat e eu vou comentando com vocês de acordo com as dúvidas que vocês forem colocando, tá certo? A gente vai fazer assim, porque aí fica mais organizado, né? Para não ter tantas interrupções. Então, vamos fazer dessa forma, que aí fica mais tranquilinho, mais fácil. Ok. Galera, na nossa aula anterior, em sala de aula, nós estávamos trabalhando com aquela pronoun reference, não é isso? Com a referência pronominal. E aí a gente viu a importância dos pronomezinhos, que em todos os textos a gente vai encontrar. São palavrinhas que vão trazer coesão ao texto, não é? Ou seja, então vimos aí toda a importância. O que a gente vai falar na nossa aula hoje também vai ser um assunto de extrema importância e que em todos os textos a gente vai encontrar, que são as chamadas linking words. Então, vou mostrar aqui para vocês o que a gente vai trabalhar. Fica mais fácil, então, de vocês visualizarem e também participarem aí direitinho, tá? Então, vou colocar para a gente poder ver aqui tudo organizado, tá? De forma organizada. Então, vamos lá. Então, começando aí, como eu disse para vocês, o que a gente vai ver, então, são as chamadas linking words, palavras de ligação, né, como a gente pode observar. Elas também vão receber alguns outros nomes, como sendo discourse markers ou ainda transitions, words of transitions, que são palavrinhas que vão marcar a transição, né, ou seja, vão ser palavrinhas que vão servir para ligar não só palavras, períodos, orações, frases, mas também vão ser palavrinhas que vão ser utilizadas aí para ligar ideias. Então, eu costumo dizer que essas linking words, elas costuram ideias do texto, tá certo? Como a gente pode, então, perceber. Então, vamos lá. Veja só. We use linking words to link ideas and to show how their meanings are related. Então, veja que nós vamos usar essas palavrinhas de ligação para fazer o quê? Para ligar ideias e mostrar, então, como seus significados são relacionados. Então, elas ligam ideias, orações, períodos, frases, não é? E, claro, vão ligar ideias. Aí eu coloquei assim, ó. Some linking words link ideas that are in separate sentences. They are called sentence connectors. Então, algumas palavrinhas de ligação, elas vão ligar ideias que estão em frases, né, em orações separadas. Vão ser chamadas, portanto, de sentence connectors, que são conectivos aí de frases, de orações. Elas vão introduzir uma oração, né, um período novo. Por exemplo, se eu falo assim, the vacation was wonderful, period, ponto final. Unfortunately, it was too much expensive. Então, infelizmente, aí vamos ter a palavra unfortunately como sendo uma link word, né, que vai expressar a ideia de atitude, a gente vai ver logo em seguida. As férias foram muito caras. Então, veja que unfortunately, in this case, está ligando aí a oração anterior, está introduzindo um novo período e está trazendo essa ideia de atitude que a gente vai conhecer também logo em seguida. O que mais? Some linking words link ideas within the same sentence. Então, essa palavrinha within, como vocês conseguem ler, é o que nós vamos entender como dentro. Ou seja, que algumas palavrinhas de ligação, elas vão ligar ideias dentro da mesma frase, da mesma oração, do mesmo período. Our vacation was wonderful, comma. Então, agora veja que tem uma comma, uma vírgula, e não um period, né? Although it was too much expensive. Então, as nossas férias foram maravilhosas. Although. Então, aqui a gente tem uma conjunction, uma linking word, que é uma conjunção, que está expressando uma ideia de oposição, de concessão em relação ao que foi dito anteriormente. Então, a ideia aqui é essa, né? E está introduzindo uma nova oração, correto? O período é o mesmo,
como vocês viram, não tem ponto final, mas está introduzindo uma nova oração, né? Então, although it was too much expensive. Embora, então é que a gente vai ter para a palavrinha although. Embora elas foram muito caras, né? Enfim. O que a gente vai perceber? Que as linking words, o que a gente precisa? O que nós precisamos de fato é get to know them, conhecê-las. Vocês vão perceber que são várias palavras, tá? E também conhecer as ideias que elas expressam. Então, vamos ter ideias aí, né? Vamos dividi-las por grupo de ideias. Então, nós vamos ter aquelas que expressam ideia de adição, aquelas que expressam ideia de oposição, as que expressam ideia de exemplo, result, cause, né? Reason, e assim vai. Então, eu vou dividir em grupos para a gente poder, então, conhecendo, tá, essas palavrinhas. Como são muitas palavras, muitos grupos, muitas ideias, então, hoje a gente vai ter a metade, tá, da nossa aula, porque senão vai ser muita coisa para um dia só, e aí perde o sentido de uma aula online, tá? E aí na outra aula a gente vai dar continuidade e posteriormente a gente vai praticar e ver, né, em prática essas palavrinhas no texto, ok? Avançando um pouquinho mais. O primeiro grupo, então, que a gente vai ver dessas palavrinhas é o grupo da ideia que vai ser para expressar attitude and reinforcement, to reinforce an idea. So, né? Ou seja, então, para reforçar uma ideia, para expressar uma atitude, qual palavrinha que eu vou ter que usar? Então, coloquei alguns exemplos aí. Então, unfortunately, e o seu, né, seu oposto aí, que é fortunately, infelizmente, felizmente, luckily, que é por sorte, obviously, que é obviamente, e três palavrinhas que são muito usadas, né, para reforçar principalmente uma ideia. São elas, in fact, indeed e actually. Então, actually nós já até vimos anteriormente, né? É uma false friend, tem que tomar cuidado. Actually parece com atualmente, mas ela vai ser na verdade. In fact e indeed podem ser sinônimas. Podemos entender como de fato, ou na verdade também, tá bom? Olha os exemplos. She called Bob. Ela ligou para o Bob. He was unfortunately not at home. Ele, infelizmente, não estava em casa. They arrived at the airport late. Eles chegaram no aeroporto tarde ou atrasados. Luckily, the plane had been delayed. Por sorte, o avião tinha se atrasado. Ok? Então, são palavrinhas aí que a gente vai perceber que traz essa ideia, expressa essa atitude para reforçar uma ideia. Então, faz referência, liga uma ideia, expressando isso. Muito bem. Nós vamos conhecer então agora, né, palavrinhas que são muito usadas no texto e palavrinhas que são usadas para expressar contrast. Como que a gente vai entender esse contrast? Que é o que a gente vai entender como oposição. Quando você vai expressar uma ideia de oposição, você precisa ali assinalar, né, ou seja, assinar, usar uma link word, uma palavrinha que utilize essa ideia também, que é o que você precisa, que é de oposição. Teremos várias palavrinhas e eu vou falando para vocês, correto? A mais comum, que é mais utilizada frequentemente, é a palavrinha but. Então, but, como a gente sabe, né, que é muito usado, é o que nós entenderemos como mas, porém, portanto, é o que a gente vai perceber, então, por sua utilização. O que acontece? Aqui, em relação às linking words, a gente percebe muita utilização e deve-se ter uma atenção em relação a punctuation marks, punctuation signs, né, que são sinais de pontuação. Então, várias palavrinhas elas expressam a mesma ideia, mas não necessariamente podem ser utilizadas umas nos lugares das outras. Por quê? Devido à punctuation, devido à pontuação. However, também indica contraste, oposição. É uma palavrinha que nós entendemos como sendo contudo, todavia, entretanto. Ou seja, uma ideia muito similar aí à de but. Posso utilizar o but no lugar de however? Não, porque but geralmente é utilizado depois de uma vírgula, enquanto however vai ser utilizado ali como uma sentence connector, depois de ponto final, né, o ponto e vírgula, seguido de vírgula, correto? Então, por exemplo, eu falo assim, he promised me a job, period. However, he changed his mind. Então, ó, ele prometeu um trabalho, contudo, ele mudou a opinião. Então, veja que eu usei however, tá? Depois de um period, de um ponto final, certo? Professor, e se eu quisesse utilizar o but nesse caso? Aí você teria que mudar a estrutura, você teria que não colocar esse ponto final e essa vírgula aí. Você poderia falar, he promised me a job, but he changed his mind. Então, né, colocando dessa forma, ficaria tranquilo.
Nós também temos a palavrinha nevertheless, que é um pouco mais formal, mas que ela também vai trazer a ideia de oposição. Esse nevertheless é a mesma coisa de however, inclusive pode ser utilizado no lugar. Então, se eu dissesse, he promised me a job, nevertheless, he changed his mind. Ou seja, também ficou com essa ideia de contudo, todavia, não obstante, né, sendo um pouco mais formal, ele mudou a opinião. Outro grupo de palavrinhas importantes. Though, although e even though. Although é o que a gente vai entender como sendo embora, né? E assim como os seus sinônimos, though e even though, que é o muito embora, tá? Então, vamos expressar essa ideia de oposição, mas está muito mais para uma concession, para uma concessão, né? Por exemplo, se eu falo, although the water was cold, they went swimming. Ou seja, eu vou colocar aqui, embora a água estivesse fria, eles foram nadar. Ou seja, então, o que se espera de natural é que se a água estivesse fria, eles não fossem nadar. E eles foram, correto? Então, por isso que é uma concession, mas não deixa de ser uma oposição, né? Muito bem. In spite of e despite são duas prepositions, são linking words, são prepositions que têm uma ideia muito parecida, muito próxima com although, tá? Contudo, in spite of e despite, nós vamos entender em português como sendo apesar de, tá? Não podem ser utilizadas no lugar de although. Por quê? Porque although e seus sinônimos são conjunctions, são linking words, claro, mas são conjunções. E uma conjunção, ela tem como função introduzir uma clause, introduzir uma oração. E oração eu sei que é sujeito e verbo, né? Já in spite of e despite, por serem prepositions, tem que ser utilizados antes de uma forma de substantivo, uma forma nominal, tá? Por exemplo, se eu falo, in spite of the rain, we enjoyed ourselves. Ou seja, apesar da chuva, nós nos aproveitamos, nós nos curtimos, digamos assim. Se eu quisesse, por exemplo, utilizar o although nessa frase, eu teria que ajustar. Eu teria que dizer, although it was raining, we enjoyed ourselves. A ideia é a mesma, mas eu tive que fazer ajustes na frase. Então, vocês, ao ler o texto, ao encontrarem essas palavrinhas, vão ter que já ter a ideia de que elas são palavrinhas que indicam oposição. Tá? Estão contradizendo o que foi dito anteriormente. Temos algumas outras aí também que vão indicar contraste, oposição. Essa primeira aí, ó, não tem nada a ver com lugar, tá bom? Então, apesar de ter a palavrinha ali, ó, ser formada a partir da palavrinha where, não tem nada a ver com onde, tá? Então, temos whereas. Esse whereas é o que nós entenderemos em português como sendo enquanto que também a palavrinha while pode trazer essa ideia de contraste, sendo sinônima de whereas também, tá bom? Ô, teacher, mas eu já vi while como sendo enquanto, mas não como contraste, como oposição, e sim como tempo. Exatamente. Podemos também. E a gente vai ver isso lá mais para frente, quando a gente for ver o grupo lá das link words que expressam, que indicam a ideia de tempo. Outra expressãozinha aí, portanto, expressão, não poderemos traduzir ao pé da letra, vai ser a expressão on the other hand. On the other hand é o que a gente vai entender como sendo por outro lado. Então, vai indicar também oposição, contraste. Veja só os exemplos. The USA is a rich country, whereas Cuba is a poor one. Então, veja que os Estados Unidos é um país rico, enquanto que Cuba é um país pobre. Então, ao usar o whereas, nesse caso, estou indicando a ideia de oposição. Ok? Outro exemplo. Mr. Jones is very careful with money. On the other hand, he can be extremely generous with his time. Então, ele é muito cuidadoso com o dinheiro. Por outro lado, ele pode ser extremamente generoso com seu tempo. Então, vejam que essas palavrinhas, essas expressões estão aí indicando ideia de oposição. Ok? Muito bem. O próximo grupo aí que a gente vai ver vai ser para indicar a ideia de result. Então, result, como o próprio nome já diz, é para mostrar essa ideia de resultado, né? Ou seja, uma ideia de consequência, ok? Então, temos aí, ó, três palavrinhas que são frequentemente muito utilizadas, que é a palavrinha therefore. Então, therefore, tanto thus quanto hence, elas vão ter a mesma ideia, que é resultado, consequência. Em português, podemos entendê-las como sendo, portanto, por isso, desse modo, correto? E creio eu que therefore é mais usado do que thus e hence. Portanto, a gente pode colocar thus e hence como sendo palavrinhas mais formais. Há uma outra linking word que indica result, que é muito usada também, que eu nem coloquei aqui, mas ela é muito utilizada, que é a palavrinha then. Then, como sendo T-H-E-N. T-H-E-N. Then, certo?
Então, também, que é o então, né? Ou daí, ou logo, também muito utilizado como sendo result. Consequently, que pela própria link word já dá para ver que expressa uma ideia de consequência, né? Que é o consequentemente. E as a result, que é essa expressão que vai ter essa ideia de resultado e podemos entender em português como sendo como resultado de tal coisa, ou consequentemente, portanto, por isso. Então, vamos ver os exemplos. Fala assim, there was a shortage of tomatoes. Consequently, the price went up. Ou seja, aqui havia uma falta, uma carência de tomates. Consequentemente, o preço went up. Ou seja, subiu, cresceu, aumentou. Ok? Só um detalhe. Aqui a gente tem consequently como sendo uma sentence connector, está introduzindo um novo período, mas eu poderia usar o therefore aqui no lugar de consequently sem nenhum problema. Poderia dizer, therefore the price went up. Então, também ficaria com essa ideia de, portanto, por isso o preço subiu. Ou ainda, thus the price went up. Ou hence the price went up. Ok? Outro exemplo, he was always showing off. Esse phrasal verb, show off, é o que a gente vai entender como sendo o exibir-se, querer aparecer, se aparecer, tá? Então, ele estava sempre se aparecendo, né? Se exibindo. As a result, lots of people didn't like him. Então, como resultado, muitas pessoas não gostavam dele. Bill left his car in a no parking area. Então, ele deixou o seu carro, parou o carro em uma área de proibido estacionar. He was therefore fined. Ou seja, ele foi, portanto, né, multado. Então, aqui a gente vai ter essas palavrinhas aí, todas expressando, indicando essa ideia de resultado. Para a gente poder fechar por hoje, a gente vai ver um pouquinho mais dessa ideia, dessa outra ideia, e a aula que vem a gente dá continuidade, que vai ser para indicar a ideia de reason. Reason é causa, certo? Motivo, causa. E a palavrinha mais comum que usamos para indicar reason é essa aqui, ó, because. Because é o que em português nós entendemos como porquê, junto e sem acento, tá? Que vai ser bastante utilizado, tá? E ela vai ter como sinônima essa outra palavrinha que é o for. Teacher, mas for é o por, para. Sim, enquanto preposição. Aqui nós vamos vê-la como conjunction, como uma link word, e ela, enquanto link word, vai ser utilizada, inclusive, no lugar de because, no meio da frase, para expressar também uma ideia de reason. Claro que é mais formal, não é? Por exemplo, se eu falo assim, we arrived late because we missed the bus. Ou seja, que nós chegamos tarde porque nós perdemos o ônibus. Ou ainda, we arrived late for we missed the bus. Então, viu que eu usei o for? Porque é sinônimo de because nesse contexto. Quando que a gente não vai poder usar o for no lugar de because? Quando no início da minha pergunta, no início da minha resposta, essa pergunta foi feita com why. Eu vou começar minha resposta com because. Aí, nesse caso, eu não poderia utilizar o for. For lá no início da resposta já não vai ser possível. Certo? Vejamos, ó, outras que também vão indicar reason. A palavrinha as, que vai ser visto que, ou como, ou já que. Since, que nesse caso não indica origem, não é o desde. Aqui, enquanto linking word, tá? Vai expressar a ideia de uma vez que. Vamos ver o exemplo. Since it was raining heavily, we took a taxi. Então, veja, uma vez que estava chovendo muito forte, nós pegamos o táxi. Então, aqui não é desde, né? Então, por exemplo, quando a gente estuda lá o present perfect, a gente vê que o since é usado como desde, antes da origem, né? O starting point. Aqui não. Aqui, introduzindo a oração, vai ser para indicar a ideia de causa. Outro exemplo. As we arrived late, we missed the bus. Esse as, enquanto aí link word que expressa reason, é utilizado principalmente no início da frase. Então, como nós chegamos tarde, perdemos o ônibus. Ou visto que chegamos tarde, perdemos o ônibus. Outras expressõezinhas que vão indicar também reason são because of, que é o por causa de, due to ou owing to, que é o devido a. Tá? Todas elas vão ter que ser utilizadas com noun phrases, ou seja, vão ser utilizadas antes de frases nominais, ou seja, não pode ser, então, antes de uma oração. Por exemplo, I didn't go swimming because of the cold, ou seja, eu não fui nadar por causa do frio. Se for para eu utilizar because, não posso utilizar because no lugar de because of. Vou ter que colocar ali uma oração, vou ter que dizer I didn't go swimming
because it was cold. Aí, quando eu falo it was cold, é uma oração. Aí eu posso usar because. Outro exemplo. Due to the rainstorm, the outdoor concert was canceled. Ou seja, então, devido à tempestade, o show ao ar livre foi cancelado. Ok? Então, são essas palavrinhas que vão expressar reason. Meninos, aula que vem a gente vai falar, né, vai dar continuidade e vamos falar aí sobre o restante dessas linking words, correto? Até então, a gente viu aí as palavrinhas que indicam, que expressam reason, e na aula que vem a gente vai continuar vendo todos os outros grupos de ideias. Ok? Agora eu vou abrir então para vocês perguntarem, se vocês vão ter alguma dúvida, por favor, escrevam aí para a gente, tá? Escrevam aí no chat para a gente poder comentar juntos aqui a dúvida de vocês. Não necessariamente só uma dúvida, tá? Se vocês quiserem colocar aí, teacher, qual a sugestão que você dá para a gente estudar em casa? Ou sei lá, alguma dica, o que eu posso fazer, taranã, o que eu posso... o que vocês quiserem, podem colocar aí no group chat, que a gente vai conversar juntos, ok? Tem alguma dúvida? Vai lá. Escrevam aí. Estão com saudades da escola, das aulas presenciais? Olha, dica para melhorar a pronúncia, o que a gente pode fazer? Vocês agora, nesse momento aí que estão, principalmente, né, tendo aula online, usando o computador o tempo todo, usando o celular o tempo todo, existem vários sites que você pode, né, gravar o que você está falando e ouvir. Então, isso é importante. Primeira coisa, ouvir muito para poder ter aí, ou seja, você conseguir perceber a pronúncia ali que está sendo utilizada. Uma dica também é estudar os phonetic sounds, os sons fonéticos, os símbolos fonéticos. Também você pode baixar como aplicativo os símbolos fonéticos, tá? Ajuda bastante. Sabendo lá os símbolos, cada símbolo, cada fonema tem um som, você vai aprendendo. Tá? Então é uma dica também que você pode fazer. Mas escutar muito e praticar. Né? Ou seja, tem sites aí que você vai poder repetir a palavra lá colocada, né? Vai ler, vai repetir em voz alta e vai ouvir o que você colocou. Então, como sugestão, joga no Google. Como melhorar a minha pronúncia em inglês? Sites que me ajudam a melhorar a pronúncia em inglês. Né? Atividades de pronúncia online. Jogando lá, vocês vão ter várias possibilidades, vários sitezinhos vão aparecer para vocês poderem fazer essas atividades. Certo? Mais alguma coisa? Mais alguma duvidazinha? Vai lá. Ok. Meninos, então eu vou ficando por aqui, tá? Nossa aula vai... Vamos terminar nossa aula. A aula que vem a gente dá continuidade em relação a essas linking words. Posteriormente, após a gente terminar esse conteúdo, eu vou deixar com vocês uma lista para vocês praticarem, não é? Também vou deixar um chart, um quadro lá com todas as linking words, com exemplos, tudo direitinho, e também textos para a gente poder ler, para poder praticar um pouquinho sobre essas linking words, certo? No mais, obrigado por participarem da aula, espero que vocês tenham entendido e continuem focados no estudo de vocês. Ok? Grande abraço e ótimo final de semana para todos. E cuidem-se.